carta tão preciosa, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós concluiremos o capítulo 2. Então nós leremos capítulo 2 de Efésios, do 11 ao 22. Efésios 2, do 11 ao 22. Efésios 2, do 11 ao 22, Efésios lá no Novo Testamento, bem próximo aí já do final das Escrituras. Efésios 2, do 11 ao 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele, ou por ela, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que nos dê discernimento espiritual, compreensão no Santo Espírito para entendermos as Escrituras. Só Ele pode fazer isso. Então vamos pedir a Ele que o faça em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Cristo, mais uma vez nós oramos ao Senhor, gratos pelo privilégio de poder adorá-lo, de poder cultuá-lo, de poder entoar louvores a Ti, de poder erguer a nossa voz em oração e falarmos contigo. Agora nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz por meio da pregação das Escrituras. Então, em nome de Cristo Jesus, abra os nossos ouvidos, ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos as verdades espirituais contidas neste texto. E que, em nome de Jesus, ao entender a Tua palavra, que o caráter de Cristo seja forjado ainda mais em nós. Que, ao entendermos a Tua palavra, que ela nos transforme ainda mais, mude ainda mais o nosso coração, transforme ainda mais o nosso jeito de pensar, a nossa mentalidade, para a glória do Teu santo nome, fazendo-nos, ó Deus, pessoas mais crentes, mais fiéis, mais piedosas, aumentando a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, então faça, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que não seja mais apenas eu falando agora, Senhor, mas que seja o Senhor falando por meio de mim, que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos e que, a partir de mim, todos aqui ouçam a Tua voz. A oração que nós fazemos, pedindo estas coisas, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se ainda existe um negócio que eu gostava muito, pelo menos na minha época de infância, que eram aquelas retrospectivas do Globo Repórter. Lembram disso? Retrospectiva 2000, 2001, 2002, onde eles faziam um apanhado das coisas mais importantes que haviam acontecido no decorrer daquele ano. Vocês gostavam disso também? Era legal, não era? A gente esperava o ano chegando próximo ao seu fim e tinha lá aquela retrospectiva. E você conseguia fazer uma espécie de balanço de como o ano havia começado e, então, de como o ano
havia acabado, e você tinha noção, opa, as coisas até que caminharam bem, olha, esse ano as coisas não caminharam tão bem assim. Pensando nisso, pensando nessas retrospectivas, eu parei para pensar um pouquinho e entendi que as retrospectivas de fato são importantes, principalmente quando nós fazemos retrospectivas da nossa própria vida, uma espécie de balanço da nossa própria vida. Você já fez isso? Qual foi a última vez que você olhou para trás, olhou para a sua história e fez uma espécie de balanço, entendendo de onde você saiu e onde você está, quem você era e quem você é, o que mudou na sua vida, o que mudou no seu caráter, o que mudou no seu relacionamento familiar e assim por diante. Esses dias eu não lembro com quem eu estava, deveria ser com alguém com quem eu já caminho há muito tempo. Lembrei, pastor Renato, lá de Mairinque. Nós estávamos juntos, a gente se conhece há pelo menos aí uns 13, 14 anos. Quando nós nos conhecemos, éramos apenas seminaristas, primeiro ano de seminário. Agora nós somos, pela graça de Deus, pastores, pais, chefes de casa, e eu olhei para ele e falei, Renato, quanta coisa aconteceu nas nossas vidas, não é verdade? A gente estava olhando ele para o B, eu para as minhas crianças, falando, nossa, olha só, quem diria, lá atrás, que nós estaríamos nesse tempo, cuidando dos nossos filhos, educando os nossos filhos, e compartilhando de alegria com os nossos filhos e com as nossas igrejas. Então é importante fazermos esta retrospectiva, ou estas retrospectivas, estes balanços da nossa vida. E talvez a questão mais importante em retrospectivas seja que elas nos ajudam a entender as áreas que nós já caminhamos bem e as áreas onde nós ainda precisamos avançar. Não é verdade? Quando você faz um balanço, fecha para balanço, você fecha para entender como está a situação real, o que já avançou e aquilo que precisa ser mudado, transformado e avançar. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo faz nesse texto que nós acabamos de ler. Ele faz uma espécie de retrospectiva da vida dos crentes em Éfeso. Ele olha para esses irmãos e depois de falar da salvação que os alcançou em Cristo, que foi o tema da pregação passada, que estes irmãos de Éfeso, assim como todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós fomos salvos, mediante a fé que é um dom de Deus, e Deus nos fez em Cristo Jesus feitura dele. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo para as boas obras que de antemão ele havia preparado para nós. Depois de anunciar estas coisas, ele faz uma espécie de pausa e chama a atenção dos efésios e diz, vamos entender um pouco mais estas coisas. Vocês lembram quem vocês eram? Vocês sabem agora quem vocês são? Vocês lembram como era a vida de vocês sem Cristo? E agora como está ou o que é a vida de vocês em Cristo Jesus? É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz, e o que ele diz aos efésios se aplica totalmente às nossas vidas. Então hoje nós faremos essa retrospectiva, pensando em nossas vidas antes de Cristo e depois de Cristo, na nossa condição, na nossa posição, antes de conhecermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e agora que nós o declaramos como nosso Senhor, agora que Ele está em nossas vidas. Então o tema da pregação desta noite é a nossa vida sem e com Cristo. A nossa vida sem e com Cristo nós faremos um comparativo, ou veremos o comparativo feito pelo apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, como era a nossa vida sem Cristo? Então, a nossa vida sem Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai descrever do versículo 11 ao versículo 12. E ele diz aqui 3 coisas muito importantes. Como era a nossa vida sem Cristo? Sem Cristo, em primeiro lugar, éramos objeto de desprezo por parte do povo da aliança. Olha só o que está dito aí no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados o quê? Incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que o apóstolo Paulo está dizendo para o povo em Éfeso, uma vez que este povo não era um povo descendente do povo de Deus, não era um povo que descendia da raça judaica dos judeus, eram todos gentios, e naquela época o mundo se dividia dessa forma. Quem era o povo de Deus e quem não era povo de Deus. Judeus e gentios. E os éfesos eram todos, na sua maioria,
gentios. E o apóstolo Paulo está dizendo, antes de Cristo Jesus, vocês eram estranhos a essas pessoas. Vocês eram alvo do preconceito dessas pessoas. Vocês eram tidos como incircuncisão, ou seja, gente que não faz parte desse grupo, gente que não faz parte deste povo, gente que não possui aliança com Deus. E, de fato, este povo era assim. Assim como todos nós, uma vez que nós aqui não somos descendentes genéticos, consanguíneos de Abraão, do povo judeu, nós também somos, ou éramos, todos gentios do ponto de vista divino. E, por consequência, uma vez que não havíamos passado pelos ritos que nos fariam judeus, todos nós não tínhamos realmente parte com o povo de Deus, éramos estranhos ao povo de Deus, nós não éramos povo do Senhor. O apóstolo Paulo ele vai crescer ainda mais na ideia, no versículo 12, onde ele diz assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Então o apóstolo Paulo aqui diz que sem Cristo nós não pertencíamos de fato ao povo escolhido de Deus. Nós não éramos o Israel de Deus. E nós não tínhamos, por causa disso, parte alguma das alianças de Deus. Lembram? Desde o começo da história, depois da queda, Deus separou um povo para si. Começou com Abraão, depois Isaac e Jacó, depois os filhos de Jacó. Deus reuniu um povo especial para si. Deus revelou a si mesmo a este povo, revelou as suas ordenanças a este povo, fez alianças com este povo. E uma das marcas dessa aliança era o quê? A circuncisão. Era o corte ali no prepúcio dos meninos ao 8º dia, ou de todos aqueles que se convertiam à fé judaica e passavam por esse ritual. E apenas os que passavam por esse ritual, apenas aqueles que observavam todas as leis cerimoniais, todas as leis religiosas, todas aquelas festas estabelecidas no Antigo Testamento, todas aquelas leis relacionadas à dieta, lembram disso? O povo de Israel não podia comer qualquer coisa. Eles não podiam comer um toicinho. Que desgraça de vida, né? Torresminho, uma pancetinha, não podia, era proibido. Não dava. Se eles fizessem isso, eles pecariam. Vida chata demais, não é não? Eles não podiam comer qualquer coisa. E é este povo, ou com este povo, que Deus estabeleceu a sua aliança e fez as suas promessas. E apenas sobre este povo, os que estavam sob a circuncisão, é que de fato colheriam todas as bênçãos vindas da parte de Deus. E os efésios não era esse povo. Assim como nós também, por nascença, por nascimento, também não éramos. Nós estávamos sem Cristo, separados de Deus. Nós estávamos sem Cristo, distantes de Deus. Sem Cristo Jesus, não havia esperança para nós. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer aí no finalzinho do verso 12, nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Não é isso que diz o finalzinho do verso 12? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo não havia esperança para nós. Esperança de vida eterna, esperança de estarmos sendo cuidados por Deus. Não havia esperança nem para a vida do agora e nem para a vida do porvir. Nós éramos ou estávamos perdidos sem o Senhor. Como a palavra de Deus diz, éramos como ovelhas sem um pastor. Nós éramos um povo, mas um povo desgarrado, um povo que era alvo da ira e não do amor de Deus. Assim eram os efésios antes de Cristo, e assim éramos todos nós. O pecado fez isso conosco. O pecado nos separou do Senhor. E se nós não cumpríssemos todos aqueles ritos estabelecidos no Antigo Testamento, nós nunca poderíamos servir ou agradar a Deus. Nós estávamos distantes de Deus, distantes do Senhor. Nós éramos, por natureza, como o próprio apóstolo Paulo fala, filhos da ira, destinados à ira, como também os demais. Assim era a nossa vida, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, perdidos, ovelhas desgarradas, povo sem um Senhor, povo sem um pastor. Mas graças a Deus isso mudou, porque Cristo Jesus se fez nosso Senhor. Cristo Jesus se apresentou a nós. Cristo Jesus se revelou a nós e se assenhorou das nossas vidas. Por meio do seu Santo Espírito, nos deu a fé necessária para confessarmos o Filho como o Senhor absoluto de tudo que temos e somos. E a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo fala de 5 características que são provindas da nossa relação com Cristo Jesus. Então, se no passado nós estávamos perdidos,
Se no passado nós não éramos povo de Deus, se no passado nós éramos ovelhas desgarradas, um povo sem Deus e sem esperança no mundo, quem nós somos agora em Cristo Jesus? Vamos lá, vamos ver? A partir do verso 13, então, nós vemos a segunda condição, ou a condição atual, a nossa vida com Cristo. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo destaca aqui é que em Cristo nós fomos aproximados de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estávamos distantes de Deus, porque não éramos submissos às suas leis, não tínhamos parte das suas alianças, mas agora nós fomos aproximados de Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Eu vou ler e vocês repetem para que isso aqui fique bem gravado no coração de todos nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso, porque em Cristo Jesus raiou o sol da esperança, e este sol nos iluminou, dissipou as trevas que haviam em nós. Este sol quebrou as correntes do pecado que nos amarravam. Este sol quebrou o jugo de Satanás sobre as nossas vidas. E agora, nós que estávamos longe de Deus, somos povo de Deus, fomos aproximados de Deus. E sabe o mais impressionante que este texto nos ensina? É que nós fomos aproximados. Não fomos nós quem nos aproximamos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, em nosso estado de pecado, nós gostávamos da nossa antiga condição. Nós gostávamos de não ter Deus no mundo. Nós gostávamos e nem tínhamos ideia de que não tínhamos esperança. Pelo contrário, nós achávamos que este mundo e as coisas deste mundo era o que, de fato, representava esperança para nós. Mas, por causa da graça de Deus, nós fomos aproximados. Não fomos nós que nos aproximamos. Foi Deus em Cristo que se aproximou. Foi Ele que mandou o seu Filho, Emanuel, Deus conosco. Foi Ele que se fez presente. Foi Ele quem estendeu a mão. Foi Ele quem nos atraiu para si. Foi Ele, como o apóstolo Paulo já nos ensinou no capítulo 1, capítulo 2, quem nos escolheu, quem nos predestinou. Foi Ele quem veio até nós e nos resgatou da nossa condição de pecado, de desgraça, da nossa condição de não povo de Deus. E veja bem, nós não fomos aproximados por causa das nossas obras. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. No finalzinho do texto, ele diz assim: fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo Jesus que nos aproxima de Deus. Não há salvação fora do sangue de Cristo. Nós não fomos aproximados de Deus porque nós nos circuncidamos. Nós não fomos aproximados de Deus porque começamos a observar as leis do Antigo Testamento, porque agora nós matamos cordeirinhos, porque agora nós observamos alguns dias de festa, porque agora nós não comemos mais torresmo. Não é por isso. Nós fomos aproximados de Deus por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que nós que não éramos povo, fomos presenteados pelo próprio Deus, pelo único meio, a única maneira de nos tornarmos povo de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo. A salvação é um presente. Nós fomos presenteados com Cristo Jesus. Foi o próprio Deus quem nos uniu a Ele por meio da morte, do sacrifício do seu Filho. Nem eu, nem você e nem ninguém que já experimentou essa salvação, que foi aproximado, fez por merecê-la. Jamais, jamais. Deus dá gratuitamente em Cristo Jesus e a todos aqueles que Ele escolheu para si esse dom, essa graça, esse sangue que nos aproxima dele mesmo. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que em Cristo Jesus, o próprio Deus nos aproxima dele. E ele faz isso por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo é uma realidade sobre a tua vida, se esse sangue já foi aspergido em você, se o sangue de Cristo já lavou você dos seus pecados, você de fato foi aproximado de Deus, agora você é povo de Deus. Não precisa se circuncidar, não precisa deixar de comer torresmo, não precisa observar lei alguma do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, que haviam tantas elas, porque o sangue de Cristo é suficiente para pagar por todos os teus pecados,
para te justificar diante do Deus Criador dos céus e da terra e para te aproximar dele. E não só isso. O apóstolo Paulo nos ensina, no versículo 14 até o versículo 17, que em Cristo nós fomos pacificados. Olha só que interessante. Em primeiro lugar, nós fomos pacificados com os homens. Cristo, por meio do seu sacrifício, unificou ambos os povos, gentios e judeus. E em Cristo Jesus, a lei, os seus mandamentos, os seus regulamentos foram todos abolidos. Vamos reler o verso 14 e 15? Versículos 14 e 15 dizem assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, no Antigo Testamento, como eu disse, havia separação. Havia o povo de Deus e o povo que não era o povo de Deus. O povo de Deus era o povo circuncidado, era o povo obediente às leis, era o povo que celebrava todas aquelas cerimônias e assim por diante. E o povo que não era o povo de Deus era o povo que não era circuncidado e que não possuía nenhuma dessas leis. Mas em Cristo Jesus, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça de Deus, estas coisas todas foram vencidas na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, todas estas leis cerimoniais, toda essa parede de inimizade que o apóstolo Paulo coloca, o que separava homens de homens e o que separava homens de Deus, isso tudo foi crucificado com Cristo. Em Cristo Jesus há paz. Não existe mais um povo de Deus especial, criado para esse fim, e um povo que não é tão povo de Deus assim. Agora, em Cristo Jesus, nós e os judeus que creem em Cristo, somos todos um só povo. Quando nós chegarmos nos céus e olharmos para Abraão, para Isaac e para Jacó, ao olharmos para os 12 patriarcas, ao olharmos para todo aquele grupo de pessoas piedosas que honraram e serviram a Deus no Antigo Testamento, que estavam debaixo da lei, que foram circuncidados, nós olharemos para eles, eles olharão para nós e dirão: somos um! Não é dois povos, é um único povo, um único Deus, um único Espírito e um único Cristo que nos unifica, que nos purifica, que nos sara e que nos cura. Louvado seja Deus por isso. Cristo aboliu estas leis que nos separavam, grupos de grupos, né? Pessoas de pessoas e pessoas de Deus. Lembremos sempre disso, até porque nós temos, no meio evangélico, uma tentativa de resgate destas coisas. Não é verdade? Muitas igrejas estão resgatando coisas que já foram crucificadas com Cristo Jesus. Igrejas onde a arca, uma réplica da arca, faz parte do ato cultico, onde o tocar o chofar faz parte do ato cultico, onde vestes parecidas com as dos sacerdotes, barbas grandes, fazem parte do culto. Em Cristo Jesus nós não precisamos de nenhuma destas coisas, porque em Cristo Jesus todas essas exigências já foram plenamente satisfeitas. Louvado seja Deus por isso. E em Cristo nós temos paz com Deus. Versículos 16 e 18 nos ensinam que por meio do seu sacrifício, Cristo não apenas unificou ambos os povos, gentios e judeus, mas os reconciliou em um só corpo com Deus. Olha só o que diz o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Louvado seja Deus por isso, porque agora, por meio da cruz, não apenas os gentios, mas também os judeus, que precisavam tanto quanto da reconciliação, foram reconciliados com Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo mostra o instrumento da reconciliação. E o instrumento da reconciliação é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que mata a inimizade que existe entre homem e homem. É a cruz de Cristo que acaba com a inimizade que existe entre homem e Deus.
É a cruz de Cristo onde Deus pune o nosso pecado. É a cruz de Cristo onde Deus satisfaz a sua justiça e nos reconcilia consigo mesmo. Louvado seja o nosso Deus por isso. Porque Cristo, por meio da sua cruz, fez tanto os gentios, aqueles que o apóstolo Paulo diz que estavam longe, como os judeus, aqueles que o apóstolo Paulo diz que estavam perto, possuíssem paz entre si e paz com Deus. Olha só o que diz o verso 17 e 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo reforça essa verdade. Os judeus que observavam a lei e que eram circuncidados, eles só podem obter real aproximação de Deus por meio de Cristo. Então, os nossos irmãos no passado, judeus piedosos, eles tiveram e mantiveram uma relação com Deus por meio do Cristo que viria. E agora nós mantemos e preservamos uma relação com Deus por meio do Cristo que já veio. Então é apenas, única e exclusivamente por meio de Cristo e por um só Espírito que nós podemos ter acesso ao Pai. Cristo, por meio da sua cruz, como nós cantamos há pouco, rasgou o véu. Lembram? Quando Cristo fora crucificado, depois de dizer está consumado, a terra tremeu, tudo escureceu. Algumas pessoas que haviam morrido saíram dos seus túmulos, mas uma coisa foi extraordinária. O véu do templo rasgou. O véu que separava Deus dos homens. O véu que estava, ou que fazia a separação do santo para o santo dos santos. Vocês lembram da edificação do templo, que era uma edificação semelhante à do tabernáculo? Haviam espaços. E um dos últimos espaços, o espaço mais especial, era o santo dos santos, onde ficava a arca. E apenas o sumo sacerdote podia adentrar no santo dos santos com o sangue do cordeiro uma vez por ano para fazer purificação por Israel, pelo povo de Deus. Este véu que separava o santo dos santos foi rasgado de cima a baixo por meio da cruz de Cristo Jesus. Por meio da cruz, nós fomos reconciliados, nós somos povo de Deus. Por meio da cruz, nós somos de Deus e temos acesso a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por isso. O que nós aprendemos com essas verdades, que são reforçadas no Evangelho, é que Cristo de fato é a porta. Cristo de fato é o caminho que nos leva até o Pai. Não há outra porta. Não tem outro caminho. As tuas obras não são a porta. A tua vontade, o teu querer não é a porta, não é o caminho. A porta, o caminho que nos conduz ao Pai, tem um nome. E este nome é Jesus Cristo de Nazaré. João, capítulo 10, versículos 7, do 7 ao 9, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E João 14,6, um texto que todos nós conhecemos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho, ele é a única porta. Nós só podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Nada neste mundo, nada do que você faça, nada do que você fale, pode levá-lo a ter um relacionamento com Deus, se não por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Você precisa confessar a Cristo. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador. Você precisa reconhecer que Cristo é o único caminho para o Pai, porque só por meio de Cristo você vai ter acesso ao Deus Criador. Terceiro lugar, o que o apóstolo Paulo nos diz é que em Cristo somos cidadãos do povo de Deus e membros de sua família. Agora que nós temos Cristo, agora que nós confessamos Cristo, nós não somos mais estranhos ao povo de Deus. Pelo contrário, olha só o que diz aí o versículo 19. Versículo 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então Cristo, por meio do seu sacrifício, nos fez povo de Deus, nos fez sua verdadeira família. Em Cristo Jesus nós somos filhos e Deus é o nosso Pai.
Nós não éramos povo, agora nós somos concidadãos dos santos, ou seja, povo que pertence a um grupo específico, povo que pertence a uma nação eleita. Como o apóstolo Pedro diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em Cristo Jesus, agora nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não tínhamos pastor, agora somos pastoreados pelo Deus de toda a terra. O Senhor é o nosso pastor, louvado seja Deus por isso. Em Cristo, nós estamos sendo edificados templo de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, do versículo 20 até o versículo 22. Em Cristo estamos sendo edificados, templo de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo vai dividir essa ideia em algumas partes. Ele diz, em primeiro lugar, que em Cristo estamos sendo edificados sobre o alicerce da palavra, dos apóstolos e dos profetas. E Cristo é o nosso principal fundamento. Olha só o que ele diz aí no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora nós somos uma construção de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão sendo edificados, Deus está trabalhando em vocês e Deus está trabalhando com vocês. Ele está fazendo para ele um templo feito não mais por mãos humanas, por mãos divinas. E esse templo ele está sendo edificado com base na palavra, com base no Antigo Testamento, os profetas, com base no Novo Testamento, os apóstolos. E o fundamento principal, a pedra angular que sustenta todo esse edifício, é Jesus Cristo, o Senhor. Além disso, no versículo 21, nós lemos o seguinte: no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Em Cristo nós temos crescido. Deus tem nos desenvolvido de forma bem ajustada, com uma intenção, com um propósito, para sermos santuário dedicado ao Senhor. Qual que é a ideia de santuário dedicado? A ideia de santuário dedicado é que Deus está nos fazendo o seu novo santo dos santos. O seu lugar especial. O lugar onde ele se relaciona. O lugar onde ele se revela. O lugar onde ele habita. Louvado seja Deus por isso. Porque no Antigo Testamento, nós não podíamos nem sequer entrar no Santo dos Santos. Agora, em Cristo Jesus, nós nos tornamos o Santo dos Santos de Deus. Ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora ele habita em nós. E é ele mesmo quem tem nos edificado. É ele mesmo quem tem nos aperfeiçoado. É ele mesmo quem tem trabalhado em cada um de nós para que nós sejamos uma morada para ele. Só que uma morada que lhe é agradável. É isso que nós vemos no verso 22. Olha só, o versículo 22, para nós fecharmos, diz assim: no qual também vós, juntamente estáis sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, em Cristo Jesus, todos nós, gentios e judeus, que agora são um único povo, um único corpo, estamos sendo edificados para sermos uma casa onde Deus vive por meio do seu Santo Espírito. Nós somos casa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Eu sozinho não sou casa. Você sozinho não é casa. Mas nós juntos como igreja, não só esta igreja local, mas a igreja espalhada pela face da terra. A igreja de todos os tempos. A igreja militante, a que ainda vive e milita para a glória de Deus em Cristo. A igreja triunfante que já está na glória, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Todos nós juntos somos templo de Deus. Somos casa de Deus. E Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Deus mudou de endereço. No Antigo Testamento ele morava ou habitava em templos feitos por mãos humanas, ainda que templos feitos por mãos humanas não pudessem sustentar a sua glória. Hoje ele habita em nós.
templos feitos por mãos divinas, alcançados pela graça, redimidos pelo Filho, alcançados pelo sangue do Cordeiro, que nos purificou dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Quero concluir de forma bem breve dizendo algumas coisas. Em Cristo, tanto o nosso estado como a nossa posição foram completamente mudados. O nosso estado, o nosso status, a nossa posição foram transformadas em Cristo. Quanto ao nosso estado, antes nós éramos condenados. Antes nós não éramos povo. Antes nós estávamos longe. Mas agora nós somos livres. Nós estávamos condenados. Éramos filhos da ira. Mas agora nós somos templo de Deus. Nós somos família de Deus. Nós somos povo de Deus. E não por algo que eu fiz, não por algo que nós fazemos, mas pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, por graça, por misericórdia, por fé, que é um dom de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, porque se dependêssemos de nós nunca desfrutaríamos estas coisas. Deus precisa atuar em nós, e atuar em nós com grandeza, com poder, com soberania, para que assim nós nos tornemos todas estas coisas. Então, quanto ao nosso estado, nós que éramos condenados, agora nós somos livres em Cristo Jesus. E quanto à nossa posição, antes estávamos distantes, éramos súditos do império das trevas, Paulo fala isso lá em Colossenses, mas agora fomos inseridos no reino de Deus, onde vivemos como templos, como morada do Altíssimo. Estávamos distantes de Deus, não éramos seu povo, mas por meio do sangue de Cristo, fomos trazidos para perto de Deus, para perto de suas promessas. Agora nós temos aliança com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E o apóstolo Paulo fala todas estas coisas para nos dar esperança. Ele fala todas estas coisas para nos dar ali bases sólidas para a nossa fé em Cristo Jesus. Mas ele fala todas estas coisas para que nós aprendamos a louvar e adorar a Deus pelas razões corretas. Não é verdade? Esses irmãos que ouviram estas coisas e nós que as ouvimos hoje, podemos passar por aflições, podemos passar por tempos difíceis, podemos ter sonhos e projetos frustrados, mas o que Deus está realizando em nossa vida jamais se frustrará. Por mais que tudo dê errado no plano terreno, lembre-se, você nunca deixará de ser templo de Deus. O sangue de Cristo que te lavou de uma vez por todas. Você está purificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é morada de Deus. E este Deus que mora em você, um dia vai te levar para Ele, para que onde você esteja, para que onde Ele está, você esteja também. E é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor domingo após domingo, e devemos fazer isso todos os dias, adorando a Deus, com louvores, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com toda gratidão em nosso coração. Então, estas coisas foram escritas para que nós, diante do Senhor, nos alegremos em gratidão, mas também para que nos lembremos que o único meio, que o único caminho, que o único pacificador, que é aquele que não apenas faz a paz, não apenas evangelizou a paz, como o apóstolo Paulo diz, mas aquele que Ele é a nossa paz, é Jesus Cristo. Você não vai encontrar essa paz em lugar nenhum. Você pode até procurar, você pode até tentar procurar essa paz nas suas conquistas, procurar esta paz nos vícios e em outras coisas, e você não vai encontrá-la. Paz entre os homens, paz na terra e paz nos céus. Só é possível por meio do príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso.